A inteligência artificial sabe escolher uma carteira previdenciária? É possível, com o ChatGPT, fazer uma carteira de investimento diversificada, pensando no longo prazo e com foco em dividendos? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou do canal Ponto de Investimento e hoje nós vamos fazer uma carteira previdenciada baseada nos comentários do ChatGPT. Então bora! Mais uma vez, vídeo puramente educacional e informativo, não é recomendação de investimento. Pessoal, se nem eu mesmo faço recomendação de investimento, imagine um vídeo igual a esse, que serão retirados do ChatGPT algumas escolhas de investimentos. Então, não siga isso daqui, não é recomendação, nem a minha carteira e muito menos a do ChatGPT vai conseguir te dar o conteúdo informacional que você precisa para atingir as suas metas pessoais. Então vamos lá, sem enrolação. O que é o Então vamos lá, sem enrolação. O que é o ChatGPT? O ChatGPT funciona como uma inteligência artificial que foi moldada para falar como se fosse um ser humano. E como ele funciona? O ChatGPT funciona da seguinte forma: o usuário envia uma mensagem de texto, o ChatGPT processa a linguagem natural, consulta a base de dados, arquiteta para prever a melhor resposta e responde ao usuário. Pessoal, qual a diferença de eu fazer uma pergunta para o Google ou para o ChatGPT? A diferença é a inteligência, é a forma como ele vai utilizar os dados que você vai passar para ele. O ChatGPT, ele utiliza as próprias informações, tanto da base de dados mundial, que é a internet, como o que você vai fornecer para eles, para poder te dar uma resposta inteligente que a cada vez você pode moldar ela. Você pode fazer uma resposta, o ChatGPT ele vai se moldar a você, ele vai criar um agente, uma persona de acordo com a sua forma de alimentá-lo. Por exemplo, se você quiser alimentá-lo com mais sarcasmo, ou quiser alimentá-lo com mais piadas, ou alimentá-lo mais no sentido de finanças, ele vai moldar a personalidade dele em cima das suas perguntas. Então vamos lá. Qual foi o prompt utilizado? O prompt, pessoal, é a pergunta que você vai utilizar para o ChatGPT. Essa é uma questão muito interessante e muito crucial. Se você utilizar um prompt muito simples, o ChatGPT provavelmente vai te dar uma resposta simples. Se você usar um prompt personalizado que tenha um pouco mais da sua cara, ele vai te dar algo mais personalizado. Veja a minha pergunta e a resposta do chat. Chat, tem um canal no YouTube que fala sobre finanças, quero começar uma série falando sobre carteira de investimentos criadas por inteligência artificial. Eu sei que você não pode recomendar investimentos, mas quero que você crie uma carteira de ações brasileiras, pense em uma carteira previdenciária, ou seja, com foco nos dividendos. Tenha cuidado, pois existem muitas empresas com alto endividamento, porém não são recorrentes ou com cotação em queda. Perceba, pessoal, que eu deixei esse disclaimer, porque se você entrar em qualquer site de análise e pegar o dividend yield mais alto para o menor, você vai pegar diversas empresas com dividendo sem recorrência ou que a ação esteja em queda. Porque se você pegar o dividendo que a empresa distribuiu em 2024 e dividir pela cotação atual, pode ser que você tenha um dividend yield elevado, mas pode ser que a ação entrou em queda bruta do ano passado para cá. Então, perceba o seguinte: suponhamos que no início do ano passado uma ação estivesse cotada a R$100 e ela distribuiu durante o ano inteiro R$10. Logo, o dividend yield dela seria 10%, correto? Errado. O dividend yield, suponhamos agora que essa ação esteja no preço de R$50. Então, as casas de análise pegarão a cotação atual, ou seja, 50 dividido por 10. Aparecerá na casa de análise um dividend yield de 20%. Porém, a cotação caiu mais de 50% no período. É importante botar esse disclaimer, senão o ChatGPT pegaria do maior dividend yield para o menor. Então vamos lá. Qual foi a resposta do ChatGPT? Vou estruturar uma carteira previdenciada focada em dividendos, considerando empresas brasileiras que têm um histórico consistente de pagamentos, bom desempenho e perspectivas sólidas. Quais foram os critérios utilizados? Histórico de pagamento de dividendo recorrente, baixa volatilidade e governança sólida, crescimento sustentável dos lucros, setores defensivos ou resiliente à crise.
Percebam, pessoal, que o ChatGPT ele tem uma inteligência muito interessante, porque como eu coloquei um prompt de carteira previdenciária, ele já entende que o foco é de longo prazo. Ele quer empresas mais sólidas, ele quer lucros recorrentes, ele pensa em setores defensivos. Vamos ver então qual foi a composição da carteira que ele criou. Banco do Brasil, banco sólido com bom payout e lucro estável. Começou bem, gostei. Itaú, histórico de forte dividendo e resiliência econômica, setor de bancos. Escolheu dois bancos muito fortes, né? Os dois bancos que têm o maior ROI atualmente são o Banco do Brasil e Itaú. Taesa, setor elétrico com pagamentos previsíveis e bons rendimentos. Esse um pouco duvidoso para o momento. Engie Brasil, geradora de energia com dividendos recorrentes. Realmente surpreendeu no último trimestre com bons resultados. Vibra Energia, forte em distribuição de combustíveis e dividendos interessantes. Veremos como é que vai ser o quarto tri hoje, soltará hoje os resultados. VEG, crescimento recorrente e dividendos moderados mais sustentáveis. Açaí, varejo alimentar, setor defensivo e com potencial de crescimento. Realmente esse é um setor que eu nem vejo, o setor de varejo, mesmo sendo no subsetor alimentar, é um setor que eu não consideraria e nem vejo para minha carteira. Multiplan, shopping centers de alto padrão, resiliência e bons pagamentos, tem apresentado resultados consistentes, apesar de ter tido um 2024 desafiador. Vale, mineradora com forte geração de caixa e dividendos variáveis, mais generosos. A Vale, pessoal, temos que ficar muito ligados na questão do ferro, o gráfico do ferro. Eu já falei isso várias vezes em outros vídeos, muita gente fica vidrado na cotação da Vale, no setor político, em como que está sendo a questão política do Brasil. Porém, pessoal, apesar da Vale nem ser mais uma estatal há muito tempo, mas vocês têm que ficar vidrados mesmo, é no preço do minério de ferro. A Vale vende minério e é uma empresa cíclica. Quando o preço do minério cai, logicamente os lucros também despencam. E a Bradespar, que é uma holding da Vale, gerando dividendos atrativos. A Bradespar é uma holding que só tem ações da Vale, então realmente pode ser uma boa opção. Isso dá um mix entre bancos, energia, consumo essencial e indústria, garantindo diversificação e previsibilidade nos rendimentos. Pessoal, eu vou falar nesse vídeo sobre 5 das 10 empresas da carteira, para o vídeo não ficar muito longo. E na semana que vem, quando eu continuar a série, eu falo das outras 5 empresas. Então vamos lá. Começando pela Vale, um preço sobre lucro, um dos menores do setor até nos dias de hoje, né? O preço sobre lucro realmente muito interessante, de 8,32. O dividend yield de quase 10%, com muitas recompras de ações também durante o ano, mais 0,37% de recompra de ações, chegando um dividend yield de mais de 9,5%. E uma alta geração de valor para o acionista. Perceba que de 10 anos para cá, se você tivesse reinvestido os dividendos, R$1.000 teriam virado R$5.115. Multiplan, setor de shopping centers, preço sobre lucro de 8,55, um P sobre VP de 2,03 e um dividend yield de 4,69. Se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos, hoje teria 1.215. Esse é um ponto de atenção da Multiplan, pessoal, porque a Multiplan ela atua no setor de shopping centers. E quando você verifica esse indicador de preço sobre valor patrimonial, o que ele indica? Se pegar todos os ativos que a Multiplan tem e dividir pelo preço atual de mercado dela, você daria esse valor de 2. Ou seja, você está comprando uma empresa que vale R$100, você está pagando R$203 nela. Seria mais ou menos o exemplo que eu posso dar. Então é um ponto de atenção aqui, vamos ver se essa carteira do ChatGPT realmente vai ser boa no longo prazo. Perceba, pessoal, que por que esse investimento não se alterou tanto em 10 anos? Porque o preço sobre o lucro da Multiplan, principalmente de 2015 até 2020, até mesmo em meados de 2022, 2023, estava muito esticado. Eu sempre falo desse indicador aqui. Esse P sobre VP em 2019, em 36,48, o que ele significa? Com a geração de lucro que a Multiplan teve em 2019, ela demoraria 36 anos e meio para comprar outra Multiplan. Ou seja, é um tempo muito grande, é um tempo muito extenso.
O Banco do Brasil, hoje, na cotação atual, ele está com um PL de 4. Ou seja, em 4 anos de lucro, o Banco do Brasil já compra outro Banco do Brasil. Perceba, então, que esse preço sobre lucro estava realmente muito esticado. Vamos falar da Engie Brasil. Preço sobre lucro de 6,95, o P sobre VP de 2,64 e o dividend yield de 7,35. Uma ótima opção para quem tem visão de longo prazo, a empresa que gerou valor para o acionista, tem um dividend yield interessante, apesar dessa variação negativa nos últimos 12 meses, mesmo assim manteve um bom dividend yield e superou nos balanços. É o que eu falei agora há pouco da Multiplan, pessoal. Não adianta comprar em preços altos, porque se você compra num preço muito esticado, igual em 2021, perceba que se você tivesse comprado em 2021, esse é o gráfico ajustado, que ele já conta o dividend yield. Então você teria ainda um certo lucro na ação. Mas se você pegar a cotação padrão em tela de 2020, você teria pego um preço muito alto. Você teria pego um PL de 20,04. Então, muita atenção sempre no PL, porque não adianta apenas comprar boas empresas. Você tem que comprá-las em bons preços. Esse é o gráfico de lucro versus cotação da Engie. Perceba que a Engie até 2020 houve uma grande receita, né? Um lucro líquido, uma margem também muito boa, mas teve uma certa estagnação de 2020 para cá. Esse é o gráfico de lucro versus cotação que eu sempre falo, pessoal. Temos que ficar bem vidrados nele, porque as empresas, a cotação segue o lucro. Então, à medida que a empresa melhora, tem despesas mais controladas e o lucro líquido aumenta, a cotação tende a aumentar, porque o mercado não vai deixar boas empresas dando bobeira. Banco do Brasil dispensa comentários. Esse preço sobre lucro do investidor 10 ainda está desatualizado, está sem o balanço do quarto trimestre. Com o balanço do quarto trimestre ficaria em 4 vezes. O dividend yield também não está contabilizando. O dividend yield do Banco do Brasil ficou em torno de 10%. E veja a criação de valor para o acionista, pessoal. Se tivesse investido R$10.000 há 10 anos atrás, hoje você teria 4.207. É realmente uma empresa muito sólida. O preço sobre lucro hoje parece que está num ponto interessante também. O valor atual, esse 6,10 pode desconsiderar. O valor atual do PL do Banco do Brasil está em torno de 4 e a média ficou em 6,5. Então é um bom ponto para se considerar para uma carteira para adicionar atualmente. Veja também, pessoal, nessa ferramenta do Investidor 10, Radar Inteligente, o Banco do Brasil paga entre JCPs e dividendos 8 vezes por ano. Então é uma frequência muito boa para você usar a estratégia do dividendo inteligente, que é você pegar o dividendo, reinvestir na empresa para coletar os dividendos dos seus dividendos e assim girando a bola de neve. E por último, por hoje, pessoal, vou falar da WEG. A WEG também é outra empresa que não para de crescer. Fazem muitos anos que o pessoal fala que a WEG está cara, mas ano a ano ela continua surpreendendo o balanço do mercado. Preço sobre lucro bem alto, né, pessoal? 36 anos, é o que eu sempre falo. A WEG precisa de 36 anos de lucro, dos lucros do ano corrente, para comprar outra WEG. O P sobre VP está em 11 vezes. E o dividend yield bem baixo, de 0,87. Para você saber, mesmo se a WEG pagasse 100% do payout do lucro em dividendos, ainda seria um dividendo pequeno. Como é que você pode fazer essa conta, pessoal? Você dividir 1 pelo preço sobre lucro, você vai chegar no dividendo máximo que a WEG pagaria se pagasse 100% de payout, ou seja, 2,76%. Ainda seria um lucro, um dividend yield um pouco baixo, né? Mas se você pegar pela criação de valor que a WEG deu ao acionista, foi impressionante. Nos últimos 10 anos, se você tivesse investido R$1.000, você teria 10.500. A WEG também tem uma data de pagamento bem interessante, pagando 6 vezes dividendos por ano, apesar de uma leve demora no pagamento de dividendos, porque ela informa a DataCon em 22 de março, por exemplo, mas pagamento apenas para agosto. Um pouco demorado, né, pessoal? Mas é uma empresaça, né? Não tem nem o que falar. Então ficou assim. Eu quis dividir, pessoal, em torno de R$10.000 nas ações que o ChatGPT nos indicou. Fiz a carteira aqui, nós vamos fazer o acompanhamento toda semana,
como é que houve a variação, o que o chat fez, comprei um pouco de cada um e na semana que vem eu vou falar das 5 empresas restantes. Aqui deixei alguns indicativos também para a gente acompanhar, que é o preço sobre lucro, o P sobre valor patrimonial, dividend yield, crescimento dos lucros nos últimos 5 anos e o percentual da carteira. Vamos acompanhando para ver como é que vai ficar. Então por hoje é só, pessoal. Agradeço. Vamos ver se o ChatGPT vai acertar ou errar nessa carteira. Um abraço, curte e comenta para me ajudar também a impulsionar no YouTube. Um abraço, pessoal.